Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. E eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos aqui presentes, com aqueles que estão conosco pela internet e com aqueles que ainda vão acessar este culto ou esta mensagem. Eu coloquei como título, irmãos, nesta palavra, nutrição para uma vida saudável e bem-sucedida. Nutrição para uma vida saudável e bem-sucedida. O nosso texto primeiro está na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, e versículo 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, assim como na vida física existem os chamados superalimentos, que têm uma composição diferenciada, um índice elevado de nutrientes, e que possuem compostos bioativos em relação à maioria dos alimentos comuns na vida espiritual. A fé, a esperança e o amor constituem um complexo de princípios essenciais para uma vida saudável e bem-sucedida, abarcando o espírito, a alma e o corpo. Estes três, a fé, a esperança e o amor, que podem ser discutidos separadamente pelos méritos individuais de cada um, pois cada um deles tem a sua própria definição, tem a sua própria função. Porém, a fé, a esperança e o amor se relacionam entre si para propiciar ao ser humano uma vida saudável e bem-sucedida, atingindo ou alcançando de forma positiva o espírito, a alma e o corpo. Nós sabemos pela Bíblia, a palavra de Deus, que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo, que os teólogos chamam de tricotomia. E a ordem é essa: espírito, alma e corpo. E é assim que deve ser enunciado. Sempre que o Espírito Santo coloca algo ou colocou algo na Bíblia em uma determinada ordem, essa ordem não pode ser alterada pelos pregadores, não pode ser alterada pelos escritores. Está absolutamente, biblicamente errado aqueles que enunciam que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, porque a palavra de Deus expressa e textualmente diz que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo. E existe uma razão, porque o Espírito Santo sistematicamente colocou
nas Escrituras essa ordem, como nós podemos ver na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 5 e versículo 23, exposto aí em nosso vídeo. Como também essa mesma ordem pode ser observada em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que o Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual e é capaz de receber conhecimentos e revelações diretamente de Deus, porque mantém com Deus após ser vivificado pelo encontro do ser humano com Cristo. Ele passa a manter uma comunhão com Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito Santo se comunica diretamente com o nosso espírito. A alma, por sua vez, diz respeito à mente, às emoções e à vontade, e revela a nossa personalidade, mostra quem nós somos, usando os órgãos e os sentidos do corpo humano para expressar-se. Todo ser vivo possui alma, mas somente o ser humano ganhou uma alma eterna. Quando Deus, lá no princípio de todas as coisas, soprou o espírito de vida nas narinas do primeiro homem. E o corpo é a parte material e perecível do ser humano, que cessa de existir com o fenômeno chamado morte. E a Bíblia diz de uma forma muito clara que o nosso corpo é apenas uma casa temporária terrestre. É uma espécie de barraca, de tenda temporária. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 1, que quando este corpo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E meus queridos irmãos, existem rotas de comunicação entre o espírito, a alma e o corpo. E pelas páginas da Bíblia, e pelas páginas das nossas próprias vidas, nós podemos constatar que isso não é apenas uma teoria, é uma constatação real, que a fé, a esperança e o amor trabalham juntos. Primeiro, para nos levar a Deus o Pai, por meio de Cristo. E ao seguirmos a Jesus, a fé, a esperança e o amor continuam trabalhando. Glória a Deus! E trabalham por meio do Espírito Santo. E a fé, a esperança e o amor continuam sendo soprados, continuam sendo derramados em nossos corações, em nossos espíritos, como espírito e vida. E o nosso espírito retém a parte espiritual desse espírito e vida, recebidos do Espírito Santo. E o nosso espírito retransmite para a alma uma parte daquilo que é recebido, para que a alma seja nutrida, para que a alma vá bem, para que a alma funcione corretamente, para que a alma funcione de maneira equilibrada,
para que a alma funcione de maneira perfeita. Glória a Deus. E as funções, emoções, mente e vontade trabalhem em perfeito equilíbrio e em perfeita harmonia. Oh, glória a Deus. Vá recebendo esta palavra e deixe esta palavra entrar no seu coração e entrar na sua corrente sanguínea e entrar na sua mente, porque por onde esta palavra passar, haverá cura divina. Oh, glória a Deus. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. A palavra que vem do alto, a palavra que vem do trono de Deus, ela vem com um potencial de cura divina. Oh, glória a Deus. O maior milagre que eu já vi na minha vida, já falei para alguns irmãos aqui, foi uma vez que eu estava pregando em uma igreja e de repente eu vi as pessoas se alegrando muito. E eu pensei, a minha mensagem não está lá grandes coisas para ter esse tipo de alegria, para ter essa grande alegria, porque nós que pregamos sabemos, glória a Deus. Mas as pessoas estavam alegres demais e se levantaram. E o pastor se levantou e falou para mim: Jesus curou aquela criança agora. Ela era paralítica, ela teve paralisia infantil, ela nunca tinha andado, ela tinha 7 anos. E pelo poder da palavra de Deus, ela se levantou do colo da sua mãe e começou a andar, porque há poder na palavra que é enviada do céu. Enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Receba esta palavra desta noite e seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nosso espírito retém a parte espiritual desse espírito e vida recebidos do Espírito Santo, e o nosso espírito retransmite para a alma outra parte daquilo que recebeu, para que a alma seja nutrida e vá bem. E a alma, após reter a parte que lhe é essencial para o seu funcionamento perfeito, retransmite a outra parte desse complexo poderoso, espírito e vida, para o corpo, tornando o corpo saudável, tornando a pessoa mais inteligente, aumentando o QI de inteligência. Oh, glória a Deus! Aumentando a imunidade. Que tipo de imunidade? Essa imunidade que é importante para proteger o corpo de vírus, de bactérias, de invasores que faz mal à saúde. Porque a imunidade cria uma espécie de barreira, evitando que as doenças se instalem, ou então promovendo a cura de forma mais rápida. A fé, a esperança e o amor estão interligados e eles são essenciais para que um seguidor de Jesus viva a vida abundante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Meus amados irmãos, é preciso que nós peçamos ajuda ao Espírito Santo para que tenhamos equilíbrio e não nos falte em todos os nossos momentos a fé, a esperança e o amor. E isso não de forma temporária ou ocasional, isso de forma permanente, quaisquer que forem as circunstâncias. Glória a Deus! Seja no mar calmo, seja no mar agitado, quando as tribulações da vida sopram bem forte e o nosso barco começa a balançar. Isso está muito claro no texto que nós lemos.
Em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, o Espírito Santo deixou de maneira expressa a advertência de que a fé, a esperança e o amor, aleluia, essa tríade ou trindade de verdades, o Espírito Santo deixou muito claro que deve funcionar de maneira duradoura ou permanente, e que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e as condições que nós oferecemos a Deus para que Ele se relacione com nós. E o Espírito Santo deixou uma expressão grafada nesse texto que é permanecer, encontrada quando diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor não é para ser resultado de momentos, de lampejos, de momentos em que nós estamos com um alto astral, de momentos que nós estamos esporadicamente glorificando de uma maneira mais efetiva. Porém, o objetivo é a permanência, porque não pode, na vida do crente, haver desequilíbrio. Oh, aleluia, aleluia. Nós precisamos desses 3 fatores ativos em nossas vidas de maneira permanente: a fé, a esperança e o amor. Se por vezes você se sente com deficiência de fé, de esperança e de amor, você está aqui, nesta casa, que é um hospital, onde a medicina de Deus é oferecida para a cura do espírito, da alma e do corpo. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, que nós andamos por fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Há pessoas que dizem: siga o seu coração. Negativo. Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Porque enganoso é o coração. O coração é tremendamente doente. Há uma inclinação natural do coração pelas coisas da carne. Uma atração natural. E o apóstolo aqui está dizendo que nós andamos por fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Aleluia. E aqueles outros 2 fatores que estão ligados à fé, que é a esperança e o amor. Na verdade, estes 3 irmãos, eles formam 3 blocos para a construção de uma vida abundante, de uma vida saudável, de uma vida bem-sucedida. São 3 pilares para a construção desse tipo de vida, que Jesus deu um nome técnico para este tipo de vida, chamando e classificando como vida abundante. Oh, glória a Deus. Nós podemos observar a necessidade desse equilíbrio no texto do capítulo único da 3ª epístola de João, versículo 2, quando João escreve ao seu amigo Gaio, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como vai bem a tua alma. Queridos irmãos, a fé, a esperança
e o amor estão, vou usar uma palavra meio difícil, inextricavelmente ligados ao nosso relacionamento com Deus. A fé, a esperança e o amor constituem motores que fazem funcionar corretamente, operativamente e produtivamente. A fé, a esperança e o amor ativam a nossa produtividade, não apenas a 30 e a 60 por 1, mas ativam a nossa produtividade a 100 por 1. Oh, glória a Deus! Cada um de nós temos um potencial, uma semente que Deus colocou dentro de nós. E a fé, a esperança e o amor faz com que este potencial latente que Deus colocou dentro de nós, aperta o botão liga e ela passa a funcionar. Esse potencial passa a funcionar 100%. Eu vou trazer uma ilustração para que nós entendamos aquela palavra inextricavelmente, com X, que é o aço. O aço é formado pela ligação do ferro e do carbono em altas temperaturas. Você que trabalha em metalúrgica sabe disso. E depois que o ferro e o carbono se tornam aço, eles se tornam inseparáveis. E qualquer tentativa de separação vai ser uma tremenda frustração para aquele que se propor a separar o ferro e o carbono do aço. Da mesma forma, irmãos, a fé, a esperança e o amor estão diretamente e indissoluvelmente ligados ao nosso relacionamento com Deus e ao funcionamento de uma vida abundante, de uma vida saudável, de uma vida bem-sucedida. Não bem-sucedida segundo os parâmetros e as medições do mundo, mas bem-sucedida segundo os critérios divinos, que é uma vida repleta, plena de alegria, justiça e paz de espírito. É por isso, meus amados irmãos, que em momentos de desequilíbrio, porque nós damos vazão a determinadas emoções negativas, do tipo raiva, ciúmes, impaciência, ódio, enfim, é como se nós estivéssemos tentando separar o inseparável. E isso causa incompatibilidades no espírito, na alma e no corpo. A esse respeito, há uma advertência expressa em Efésios capítulo 4, e versículo 29 a 32, que diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, ou seja, não fale palavrão, sob nenhuma circunstância. E aí, as esposas podem vigiar os maridos podem vigiar as esposas, podem vigiar os filhos, e os filhos podem vigiar os pais, para ver se eles falam palavrões. Porque a palavra expressa do Senhor é: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, e ainda conforme a necessidade, e ainda é requisito que transmita graça aos que ouvem, porque de outra forma vai ocorrer a revelação do versículo 30, que diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, salvo se morrer vai para o céu, vai, mas entristeceu o Espírito Santo de Deus aqui na terra.
e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu, sinceramente, irmãos, eu me acho assim, uma pessoa boazinha. Desculpe se eu estou pensando acerca de mim acima do que convém. Mas eu não admito, na minha casa, nem no meu escritório, nem nesta igreja, que alguém grite. Se gritar, está fora. Ah, mas você não vai ter misericórdia dele. Não! Gritou, está despedido por justa causa. Ou melhor, sem justa causa, no meu escritório. Eu tenho algo em torno de 40 funcionários. E não admito, se alguém vai gritar, se alguém vai xingar, vai ter que ser escondido de mim. E vai ter que ser longe de alguém que vai contar para mim. Porque pode ser o melhor funcionário, gritou e está fora. Porque eu quero ter na minha casa e no meu escritório um ambiente onde o Espírito Santo goste de estar. Um ambiente onde os milagres de Deus possam acontecer. Um ambiente propício, onde o Espírito Santo diga, eu gosto de estar aqui. Onde o Espírito Santo não se entristeçam. E essas coisas trazem tristeza para o Espírito Santo. E pode levar à extinção do Espírito Santo naquele ambiente, seja naquela casa de família, seja naquele comércio, naquele empreendimento, naquela igreja. Porque existem igrejas que o Espírito Santo já foi-se embora daquela igreja por causa do comportamento dos crentes. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu vou trazer um outro exemplo. Da seguinte maneira, nós somos invenção de Deus. Ele nos construiu. Ele é o nosso fabricante. Ele nos projetou para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida produtiva. E eu pensei nos veículos que funcionam com gasolina, álcool ou energia elétrica. E esses veículos fazem o que é devido, tendo em vista a maneira como foram projetados e construídos. Porém, eles só se movem quando tem em depósito gasolina ou álcool ou energia elétrica. Porque sem esses combustíveis, o veículo não se move. Queridos irmãos, nós funcionamos e nós nos movemos com base na fé, na esperança e no amor. Essas qualidades nos nutrem. Essas qualidades nos dão força. Essas qualidades nos dão energia. No espírito, na alma e no corpo. Para funcionar com 100% do potencial que Deus projetou. E todo ser humano pode funcionar e deve funcionar com essas qualidades. No entanto, e graças a Deus por isso, não são qualidades nativas, não são qualidades que nós trazemos no DNA herdado de nossos ancestrais.
Porque apenas a fé, a esperança e o amor que vem de Deus é que trabalharão conjuntamente para produzir uma vida saudável e bem-sucedida. Eu não sou contra os psicólogos, eu não sou contra as terapias que são voltadas para a alma. Porém, nesta noite, o Espírito Santo trouxe você aqui para que você seja curado e para quebrar esta dependência de psiquiatras, essa dependência de psicólogos, porque Deus está dizendo para você que a fé, a esperança e o amor estão disponíveis para produzir em você uma vida saudável. Oh, glória a Deus! E uma vida bem-sucedida para você que faz as coisas e não tem sucesso naquilo que faz. Oh, glória a Deus! Eu gostaria de examinar com os irmãos esses 3 fundamentos: a fé, a esperança e o amor. Porém, nós não teremos tempo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu até organizei uma ordem de forma didática para que nós possamos olhar para a fé, a esperança e o amor. E o seu relacionamento, em primeiro lugar, a maneira como Deus trabalha em nós para produzir uma vida espiritualmente saudável no corpo, na alma, ou melhor, no espírito, na alma e no corpo. Uma vida produtiva, uma vida de sucesso, uma vida que se concretiza, que se materializa, aquela promessa com a qual o livro dos Salmos é inaugurado: e tudo o que fizer prosperará, e tudo o que colocar a mão vira ouro. A segunda maneira que eu gostaria de compreender com os irmãos nesta noite, mas Deus nos dará, se for a sua vontade, tempo e oportunidade para tal, porque está tudo nas mãos de Deus. A segunda coisa a ser compreendida é a obra de Deus através de nós. Bendito seja o Senhor. Meus amados irmãos, eu quero encerrar esta palavra pedindo ao Espírito Santo que a mantenha em nossos corações escrita de forma indelével. Por favor, curve a sua cabeça. Ó Senhor, dentro daquilo que me foi revelado, eu procurei, Senhor, mesmo com as minhas limitações, trazer, Senhor, da maneira mais fiel aos teus servos e às tuas servas. Eu reconheço, Senhor, as minhas limitações na transmissão da tua palavra, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que aquelas palavras que foram provenientes do trono de Deus continue nos corações e continue em ebulição e continuem trabalhando e fiquem escritas de maneira indelével, de maneira permanente, e nada poderá retirá-las, nem apagá-las, nem minimizar o poder da revelação de Deus. As minhas palavras sim esquecidas, mas aquelas que foram provenientes do teu trono, faz com que continue nos corações. E mude, Senhor, a cosmovisão, mude, Senhor, os juízos, os pensamentos a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de si mesmos, a respeito do presente
mesmo do passado e a respeito do futuro. Dá, Senhor, uma nova perspectiva, um novo olhar, novos pensamentos, pensamentos vinculados à palavra, pensamentos escravizados à palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito é o Senhor. Jesus nos ama muito, irmãos. Jesus nos ama muito. Oh, glória a Deus. É como nós cantamos: ó, quão bom é o nosso Deus. Tudo Ele preparou para os seus. Oh, que por Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua fidelidade, chegarão salvos, remidos, andarão nesta terra como salvos e remidos, serão respeitados nesta terra como filhos de Deus, como salvos, como remidos, como alguém que tem o nome e o sobrenome de Deus. E Ele não se envergonha quando nós nos apresentamos publicamente como filhos de Deus. Ele não se envergonha quando nós os chamamos de Pai, Papai. Oh, glória a Deus! Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito otimista com o que Deus vai fazer nesta zona norte de São Paulo, com o que Deus vai fazer nesta capital, levantando, glória a Deus, profetas, apóstolos, evangelistas, cada crente um ministro equipado para realizar a obra de Deus.